Bem-vindos todos. Eu agradecer de novo aí a banca por ter topado esse desafio aí comigo, que, enfim, como a Luciana disse, tem sido aí bem intenso. E obrigado aí a Inês, que acompanhou desde o início, o Marcos e a Sheila. As contribuições aí já têm sido ainda importantes. E o título do meu trabalho é esse, Processos de Criação. Estão todos conseguindo ver, né, meus slides, né? O título é esse, Processos de Criação e Aprendizagem na Produção Musical. Uma análise das práticas de produtores musicais. Minha orientadora foi a professora Luciana Requião. E eu vou tentar passar aí bem brevemente por esse início para a gente poder focar mais aí nos resultados e nas contribuições da pesquisa aí que apareceram. Bom, num resumo do resumo, aí num meta-resumo, que a gente pode dizer, o principal objetivo da pesquisa foi analisar as práticas de produção musical. Por quê? Para a gente poder entender se existem possibilidades da utilização dessas práticas no ensino e na aprendizagem de música. Eu quero reafirmar que o objetivo é analisar as práticas em si. Essa investigação das possibilidades de sua utilização no ensino e aprendizagem de música é uma coisa um pouquinho mais secundária. O foco foi mesmo entender quais são as práticas dos produtores musicais. Para isso, aconteceram dois instrumentos de pesquisa mistos. Dois instrumentos distintos, perdão, de pesquisa. Um foi as entrevistas a produtores musicais, das quais eu vou falar mais na frente um pouquinho, e experiências em salas de aula com softwares de produção musical. No Colégio Pedro II, né, uma das experiências foi assistida pela professora Inês, e outra experiência na graduação de música da Unirio, numa aula ministrada pelo professor Ricardo Cotrim. Vou explicar também melhor dessa experiência um pouco mais à frente. O embasamento bibliográfico, teórico, aí foram principalmente esses três autores, a Lucy Green, o Ricardo Cotrim, o próprio Ricardo Cotrim, né, e a Jussiane Araldi Beltrame. Também vou me aprofundar melhor nesses três autores mais para frente. E a ideia de toda essa pesquisa, no surgimento, a hipótese que deu o surgimento dessa pesquisa foi de que incluir práticas de produção musical no ensino de música pode conceder significados, compreensões e novas formas de aprender, de praticar, de criar música, tanto para alunos e professores de música, quanto para músicos. Pode ser importante para a formação de músico. Então, essa pesquisa serviu para a gente entender quais podem ser essas contribuições aí das práticas de produção musical para o ensino de música, para a criação, para o fazer musical, né, como um todo. Bom, antes de começar, assim, né, de certa forma, algumas coisas para clarificar. Produção musical é muito confundido com produção fonográfica. É até bem confuso, porque existe um curso da Estácio de Sá chamado Produção Fonográfica, que ensina isso tudo, tanto produção musical quanto fonográfica. O produtor musical é o profissional responsável por transformar ideias musicais em fonograma, em gravação musical. Um produtor musical é aquele sujeito que está ali no computador e na mesa de som no estúdio, que reúne os artistas, as bandas e tudo mais, para bolarem quais são os melhores equipamentos, quais são as melhores formas de gravação, para que essa gravação aconteça da melhor forma. O produtor fonográfico é como se fosse o produtor de cinema, né? Aquele cara que se responsabiliza por lucros, pela administração, já é outro papel. E a produção musical, ela acontece em ambientes eletroacústicos, como chama o Ricardo Cotrim, que pode ser com um computador, com software de gravação, pode ser um celular, pode ser um estúdio, esses equipamentos todos que a gente usa para gravar, editar e reproduzir sons. A gente chama de ambientes eletroacústicos. E o foco da pesquisa foram as Digital Audio Workstations, que são as DAWs, são os programas que a gente usa para produzir, como Pro Tools, como Logic, como Cubase, esses programas que são usados para produção musical. Esse foi o foco da pesquisa, porque todos os produtores entrevistados por mim utilizam essa ferramenta. E é bom lembrar também que existem diversos tipos de produção musical, e que produção musical pode ser misturado com outros processos, como DJ, composição. O produtor ele pode ser o próprio artista, o intérprete, DJ, arranjador. Então, isso não é uma coisa muito fixa, não é uma profissão muito fixa, e, na verdade, é um conjunto de práticas bem abrangentes, e que, enfim, a mesma pessoa pode desempenhar vários papéis. Acho que é importante deixar isso claro antes da gente
se aprofundar mais um pouquinho. Vamos para frente. Para poder entender o panorama da pós-graduação recente, o que se pesquisa em relação a software e educação musical, eu fiz uma pequena revisão bibliográfica que, resumindo, vou passar bem rápido por isso, mostrou que há sim um certo interesse da produção de dissertações e teses, que eu procurei nesses 2 portais, em buscar soluções com softwares para problemas da educação musical, né, como o uso de softwares de DJs para ensino de música, uso de softwares até para tratamentos musicoterapêuticos, né, que não tem a ver com a educação musical em si, mas mostra o interesse da área da música em usar softwares, até para aulas de percepção musical e formação de professores, há um certo interesse em pesquisar esse tipo de auxílio por softwares, né, para a música em geral, para educação musical, até para musicoterapia, como está aí. E, entrando já nos autores, um dos autores que mais contribuiu para a pesquisa e também realizou uma das experiências em sala de aula foi o Ricardo Cotrim. Ele apareceu aí na dissertação por quê? A dissertação do próprio Ricardo Cotrim, ele é membro também do PPGM, está fazendo doutorado, ele estudou os autores da segunda metade do século XX, né, da educação musical ativa, e chegou nos seguintes pensamentos, né, nas seguintes conclusões, que a educação musical, né, articulada com técnicas de produção musical de ambientes eletroacústicos, né, gravação e reprodução e edição sonora, oferece uma relação com o processo de escuta que podem ser estimulantes para fazer musical criativo em sala. O Cotrim baseia toda a dissertação dele numa educação musical em ambientes eletroacústicos, né, ajudada por programas e por equipamentos de gravação e reprodução de áudio. E ele utilizou esses autores aí da segunda metade do século XX, John Painter, George Self, Brian Dennis, essas pessoas, que já discutiam, já na segunda metade do século XX, perdão, eu falei 21, a utilização de recursos tecnológicos no ensino e na criação de música. Então, não é uma discussão já muito nova, ela já tem essa utilização de equipamentos tecnológicos na criação musical, nas práticas musicais, no ensino de música, ela já tem uma certa idade. E o Cotrim também ressalta que esses equipamentos de gravação, a capacidade de gravar e editar e reproduzir sons, ela é tão importante quanto o desenvolvimento da escrita musical. Porque se a escrita musical permitiu que a gente pudesse criar polifonias e corais e aquela coisa toda da arte nova, os equipamentos eletrônicos de gravação e reprodução de áudio também podem conceder novas formas de criação, de prática musical e tudo mais. Então, isso foi muito, contribuiu bastante para a importância da pesquisa, digamos assim. E para mostrar aí como funciona uma DAW, né, uma Digital Audio Workstation, esse aí é o Logic Pro, que eu como produtor musical utilizo esse programa, e é só para ilustrar como ele é visual, como ele é numérico, gráfico, utiliza cores, ali em verde, esses elementos em verde são peças de uma bateria, todas organizadas por faixa. Ali em azul a gente tem elementos do compressor, que é um equipamento que a gente usa para regular a dinâmica de faixas musicais, com botões como se fosse um equipamento de verdade, né, com texto, gráfico, só para ilustrar, para a gente ver como é tudo muito visual, gráfico, numérico e textual, né? Sempre relacionando as transformações sonoras realizadas no programa com os textos e com os gráficos que estão ali exibidos. Um dos recursos das DAWs que mais me chamou a atenção foi o equalizador gráfico, que é esse equipamento que está aí em azul. Essa partezinha de cima representa um dó central do piano tocado. Essa parte azul embaixo aí representa um bumbo de bateria. A gente vê que só graficamente 2 sons possuem representações gráficas diferentes, ou seja, eu posso comparar 2 sons não só pela escuta, mas também pela visão. Ver ali que na região média, nessa parte de cima, o piano, o dó central do piano, ele é mais proeminente na região média, o bumbo é mais proeminente na região grave, e a gente pode utilizar essa ferramenta para adicionar ou remover frequências e alterar a natureza, o timbre desses sons. É uma ferramenta utilizada o tempo todo por produtores musicais, só para ilustrar como é visual a coisa e como é baseada em recursos gráficos. Vamos para frente.
Lucy Green foi outra grande contribuição para a pesquisa. Não tenho como me aprofundar muito aí na Lucy Green, mas a grande contribuição dela para essa pesquisa foi, assim, de forma resumida, se a gente deseja, como professores de música, como educadores musicais, ensinar música popular, por exemplo, por que não utilizar métodos da própria música popular para ensinar essas músicas? Segundo a Lucy Green, ensinar música popular através de partitura pode não ser uma ideia muito boa, porque as formas de ensinar música, de aprender música entre os músicos populares, normalmente não é a partitura, é imitação, é colaboração, é pesquisa. Então, traçando um paralelo com esse pensamento da Lucy Green, eu pensei que, bom, se as músicas escutadas hoje em dia nas plataformas de streaming, no Spotify, essas coisas, são produzidas naqueles programas, né, nas DAWs, né, de produção musical, por que não entender a produção musical e até ensinar música através da produção musical, já que a música é produzida através desse processo, né? Então, acho que traria autenticidade aí para o ensino de música. Um pouquinho mais para frente para entender isso. Isso já foi aplicado na prática, e tem uma foto minha no Pedro II de São Cristóvão, e aí eu vou falar um pouquinho das atividades que foram realizadas no Colégio Pedro II e na Unirio. Foi o seguinte: no Colégio Pedro II, no centro, a Inês participou dessa atividade, e no Colégio Pedro II de São Cristóvão foi a psicóloga Júlia Torres, na qual eu realizei a experiência de gravar os alunos. Eu era o produtor musical, os alunos eram os artistas, e nós gravamos músicas dos alunos. Os alunos puderam participar do processo de produção musical, visualizar as partes de gravação do programa, e, enfim, eu vou citar melhor o que eles fizeram um pouquinho mais à frente. E a outra experiência realizada pelo professor Ricardo Cotrim, que já foi citado anteriormente, foi na licenciatura em música da Unirio. Eu participei como um dos licenciandos, né, nessa disciplina de processos de musicalização, né, de PROM, e eu produzi uma faixa musical. O professor estimulou que os alunos produzissem uma faixa musical com esses programas, né, em um ambiente eletroacústico, como ele chama. Então, eu, por exemplo, eu gravei sons do corpo, transformei esses sons em outros sons e pude criar minha composição através desses sons gerados através de sons do corpo. Foi muito interessante, foi uma experiência pessoal muito boa também. E dessas experiências eu fui capaz de extrair práticas de produção musical que aconteceram ali nesses processos. Eu vou listá-las aqui adiante. Na experiência do Pedro II, essas foram as principais práticas encontradas durante tanto no São Cristóvão quanto no centro. São práticas realizadas pelos alunos, né, de gravação, criação mediada pela tecnologia, utilização de recursos gráficos, planejamento tudo isso que está escrito aí. Não posso me aprofundar em cada uma, mas essas são as práticas de produção musical realizadas pelos alunos, né, no colégio. E no caso da experiência na Unirio, né, realizada pelo professor Cotrim, foram essas as práticas. Um pouquinho mais, mas são várias em comum, né? Transformações de som, edição por corte, cópia e colagem, experimentação, colaboração entre os alunos ali da licenciatura para pensar em novas técnicas. Então, isso tudo aí serviu para a gente reunir esse apanhado de práticas de produção musical. Depois, essas práticas de produção musical vão ser retomadas nas entrevistas. Um pouquinho mais para frente. Outra grande influência aí para essa pesquisa foi a professora Jussiana Heraldi Beltrame, que ela, por sua vez, já pesquisou produtores musicais, já entrevistou produtores musicais e já chegou às suas próprias conclusões em relação às práticas de produtores musicais. Ela viu que produtores estão inseridos dentro dessa coisa chamada cultura digital e participativa, ou seja, produtores eles compartilham sons, música, conhecimentos, cursos online e de criação musical através da internet e colaboram de várias formas. E estão inseridos no que ela chama de perfil prosumer, né, que junta as palavras produtor e consumidor, producer e consumer. Então, produtores musicais eles são tão produtores quanto consumidores, mas como a Jussiane ela já resolveu, né, essa parte, eu fui procurar ali nos meus produtores o que acontece na prática, o que acontece no momento de estúdio. Se ela já respondeu essa pergunta de que os produtores eles estão inseridos nessa cultura digital participativa, eu quero ver também o que
acontece ali no estúdio. Os produtores entrevistados pela Jussiane são produtores de home studio, de estúdios caseiros. E eu, por minha vez, entrevistei produtores de estúdios e dentro de gravadoras, de estúdios, empresas de estúdios, né, digamos assim. E falando das entrevistas, esses foram os 3 entrevistados, os 3 produtores que eu conheci na minha carreira de instrumentista, que são o Rafael, o André e o Márcio. Eles são de áreas bem diferentes e deram detalhes sobre como acontece a produção musical no seu trabalho, como eles criam, como eles aprendem, como eles compartilham conhecimentos uns com os outros, como eles lidam com os músicos em estúdio, com os equipamentos e com as DAWs, né, com as Digital Audio Workstations. Foram conversas bem legais por WhatsApp e presenciais. E dessas conversas, né, dessas entrevistas, eu peguei aquelas práticas que foram encontradas lá nas experiências da Unirio no Pedro II, e essas práticas puderam ser detalhadas pelos produtores, né? Como é que funciona esse planejamento, por exemplo? Vou falar de alguns só, na produção musical. Para os produtores, eles precisam planejar as etapas da produção musical, orientar os artistas para como eles vão gravar, escolher os equipamentos da melhor forma, pesquisar influências e amostras sonoras para usar nas suas criações, práticas de gravação, como posicionamento de microfones e os músicos poderem se portar. Aí tem as práticas realizadas pelos músicos durante o processo de... Então, tudo isso aí aconteceu, tudo isso foi o que os produtores falaram que acontece. Produtores muitas vezes precisam compor e criar arranjos, porque as músicas chegam, às vezes, incompletas, precisando de partes de composição, de arranjo, colaboram entre si com os músicos para chegar a melhores resultados, tudo mais. Isso foi o conjunto de práticas que os produtores explicaram e falaram durante as suas entrevistas. Vou precisar correr um pouquinho, que a gente está sem tempo. Uma conclusão muito legal que eu cheguei foi que... Agora a gente já está encaminhando para o final, tá? Os produtores musicais possuem 2 tipos que eu consegui identificar de fluxo criativo durante seu trabalho. Primeiro, esse tipo 1 que eu chamei de conservador, fluxo criativo conservador, é no qual o produtor ele tem uma sonoridade na qual ele deseja alcançar, já sabe qual é essa sonoridade que ele deseja alcançar, possui essa influência, sabe aí utilizar de práticas planejadas, porque ele já sabe qual equipamento vai usar e como vai operar aquele equipamento para chegar num resultado esperado. Ou seja, é uma conservação de sonoridades, ele busca produzir sonoridades planejadas. Já no tipo 2, que eu chamei de inovador, a parte, primeiro, das práticas experimentais. O produtor fala, vou jogar esse efeito aqui, ver o que acontece. Vou adicionar esse plugin aqui, esse efeito, esse qualquer coisa, para ver o que acontece. Isso gera uma sonoridade imprevista, qual o produtor fala, ok, gostei, e isso vai para o final, isso gera uma sonoridade inovadora, que ele não planejou, que acaba sendo adicionada à obra. Então, os 2 tipos possíveis aí de fluxo criativo. E, como esse gráfico aí mostra, a produção musical, ela não é apenas realizada pelo produtor musical, mas também pelos músicos que estão sendo gravados naquele momento, né, da produção musical. Esse círculo em azul aí representa as práticas realizadas pelos alunos do Pedro II, por exemplo, ou pelos artistas que os produtores entrevistados, produzem. Então, práticas de produção musical não são feitas só por produtores, mas também pelos músicos que estão sendo gravados, pelos artistas, intérpretes, rappers, instrumentistas, seja lá o que for. Possuem práticas em comum e também práticas exclusivas. Aí essas 4 perguntas aqui, já encaminhando quase para as considerações finais, são as 4 perguntas que regeram toda a pesquisa. Respondendo brevemente cada uma, quais são os saberes, habilidades e competências que caracterizam as práticas de produção musical? São essa lista aqui que eu achei anteriormente, né, das práticas de produção musical. São essas aí que eu antes achei no Pedro II e depois os produtores confirmaram. São planejamento, pesquisa, apropriação, tudo isso são habilidades, competências que caracterizam as práticas de produção musical. Eles precisam o tempo todo realizar diferentes ações durante o processo de produção musical. Como se dão os processos de aprendizagem e criação musical?
eu juntei aprendizagem e criação musical na mesma pergunta, justamente porque essas duas coisas acontecem simultaneamente. O produtor, enquanto ele cria, ele aprende. Enquanto ele aprende, ele cria. O produtor também pode aprender através de cursos, através de vídeos do YouTube, através de fóruns na internet, mas muito do aprendizado se dá através da criação e da prática. Como produtores entendem e manipulam som através de seus equipamentos? Como eu mostrei anteriormente, de forma muito visual e gráfica, através de comparação de recursos gráficos com resultados sonoros. Diferentes disposições gráficas representam diferentes resultados sonoros. E como se relacionam e se comunicam musicalmente entre si e com outros músicos? O que mais chamou a atenção foram as gírias, as expressões e as figuras de linguagem que eles utilizam. Por exemplo, eu quero um som mais grosso, eu quero um som mais escuro, eu quero um som mais brilhante. Toca com mais intenção. Essas gírias, elas todas são feitas com uma intenção de chegar, dos músicos, dos produtores chegarem a um resultado. Então, essa comunicação, essa relação entre os músicos e produtores do estúdio serve para que eles possam chegar a um resultado sonoro, que é expresso através de gírias e expressões. Agora, para finalizar, considerações finais e continuidade. Não é por pura coincidência, acabou que aconteceu a pandemia de Covid-19, né? Todos estão sabendo, e a era das lives, que eu chamei de era das lives, que mais do que nunca, nós como professores e como músicos precisamos nos adequar às transformações que estão acontecendo, tecnológicas e como de comunicação, e entender como funcionam esses recursos tecnológicos. Acho que pode ser muito bom para situações como essa que a gente está vivendo. Além disso, são várias possibilidades de conhecimentos musicais, por exemplo, percepção, coisas que a gente já ensina, né, na licenciatura em música, na escola de música. Percepção, timbre, arranjo, performance, escuta, isso tudo pode ser ajudado pelas Digital Audio Workstations, pode ser auxiliado, né, pode ser uma ferramenta. Além de a gente poder ensinar coisas que são inerentes, que são próprias da produção musical, como equalização, mixagem, masterização, que é a transformação de sons, né, adequação de sons, visualização dos recursos gráficos, isso tudo são conhecimentos da produção musical, e por que não ensiná-los, né? São conhecimentos interessantes. A DAW também representa uma ferramenta de criação musical, como eu disse antes, tão importante quanto a escrita, porque a gente ganha novas possibilidades, né, de criação. Eu citei na introdução da dissertação o caso dos irmãos Eilish, né, da Billie Eilish e seu irmão Phineas, que produziram um álbum que ganhou 7 ou 8 Grammys, produzido num home studio, num estúdio caseiro, né? Então, para a gente entender qual é o alcance, né, que esses programas, essa produção caseira de música já tem. Eu acho que a produção musical pode conceder ao músico independência em relação ao processo produtivo, né? O músico pode produzir seu próprio disco em casa com esses programas, né? Até num celular ou num computador simples. E eu acho também que representa uma oportunidade incrível da educação musical, agregar novas formas autênticas de ensino de música, que possam trazer significado para a sala de aula e leveza e identificação, como aconteceu no Pedro II, né? Eu acho que foi uma aula muito boa para mim e para os alunos, todo mundo se divertiu, gostou da aula, se interessou, se engajou na situação. Então, por si só pelas experiências, acho que já adiciona muito na sala de aula. Acho que não dá mais para eu falar muito, posso ficar por aqui mesmo. E muito obrigado. Isso aí sou eu no meu home studio.